E nós chegamos ao sexto episódio, o último da primeira temporada do nosso podcast Imparáveis. E como a gente prometeu, tá aqui o Zé para fechar esse ciclo que foi de muito aprendizado. Eu, pessoalmente e profissionalmente, não esperava, Zé, que eu pudesse aprender tanto com tantos olhares, com tantas pessoas que a gente acabou conversando e a gente foi moldando, né? Nós, quando conversamos a primeira vez, nós nessa visão de quem tá ajudando a organizar esse trabalho, nós tínhamos uma noção do que a gente queria chegar e a gente foi muito além, né? Inclusive, nós já estamos pensando, trabalhando na segunda temporada, mas é justamente aqui, Zé, que eu quero começar, né? Onde nós paramos. Você tem um projeto aí que é um projeto muito legal que a gente vai compartilhar aí com quem nos acompanha, mas foi muito rica a caminhada até aqui, o que nos motiva mais, né? Para que a gente possa ajudar juntos aí com as pessoas que acompanham, com pessoas que passaram a fazer parte, a gente possa construir uma segunda temporada com muitas novidades. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Fernando. Obrigado ao espaço que vocês estão nos proporcionando, né, que vocês nos deram. Obrigado também por abraçar, de uma certa forma, essa ideia que vinha de um tempo já. É uma lá honra. Atrás e eu achei, tinha um louco, daí agora achei mais um maluco e aí o negócio foi fluindo e estamos aí com o último episódio dessa primeira série, né? Esses olhares que a gente falou, né? Passou primeiramente você, depois a Mari, Valdemir, Maria, né? A Materli, que foi um programa muito legal, inclusive a gente compartilhou, né? Conversamos sobre isso, né? A riqueza de detalhes, né? De uma profissional extremamente coroada, premiada, né, enquanto atleta, mas como treinadora, como professora, né, com um vasto conhecimento para ser compartilhado. Esses olhares, é isso que mais ou menos você tinha como na tua cabeça, Zé, que esses olhares eles possam servir de motivação para pessoas que praticam já e querem avançar, ou pessoas que ainda não sabem, não experimentaram, não usufruíram dos benefícios da atividade física, em especial da corrida? Sim, Fernando. Se tivesse planejado esses 6 episódios, eu acho que não teria saído como saiu. Como saiu, né? Exatamente como eu e a Mari imaginamos lá no início, quando a gente teve essa ideia assim. Olha, eu acho que se a gente tivesse colocado no papel mesmo e planejado, porque não foi planejado, né? Eu falei pra você, Fernando, a gente tem uma ideia assim, o que tu acha? É viável, não é? Vamos construir juntos, né? Vamos construir junto, né? E olha, te digo que foi surpreendente, assim, foi muito gratificante essa primeira série, assim, né? Com essas pessoas que a gente trouxe aqui, pessoas de diferentes trabalho em diferentes locais, treinam de uma forma diferente, tem uma visão diferente da corrida, né? Em locais diferentes, em locais né? diferentes também, né? De cidades diferentes, inclusive a Maria mora em Joinville, né? Então foi muito gratificante e eu acho que o resultado nós conseguimos atingir o nosso primeiro objetivo. 2 situações que eu quero aproveitar esse programa para te questionar. Uma, você falava que você tinha, né, na corrida como um adepto, né, um atleta, um participante, né, mas você também tinha uma profissão, né, que ao longo desses anos, né, como atleta ou como de repente uma pessoa, o incentivador do esporte, você falou que sempre conseguiu conciliar a tua atividade profissional, nunca uma atrapalhou a outra. Você deixou isso bem claro. Mas chegou um momento na tua vida pessoal e profissional que agora esses 2 caminhos se tornaram um só. É isso mesmo? Queria que você falasse dessa decisão, né? Que muitas vezes ela tem que ser bem pensada para de repente algo que tu espera tanto, planeja tanto, não se transforme numa frustração. Sim, acho que eu lembro que na primeira conversa que nós tivemos, né? Eu falei que eu tinha uma empresa, tenho ainda, né, uma empresa
de mão de obra terceirizada para supermercados, né? Que a gente trabalha com promotores de vendas. E lá no início eu sempre treinei e sempre dividi, né? Meus dias de treino com o trabalho, com as funções, com a rotina normal de trabalho, né? E paralelo a isso, 2016, 2017, o meu objetivo sempre foi trabalhar na área esportiva, né? Só que 100%. Eu precisava ir 100%. Eu precisava ir me planejando, me preparando, porque é isso, não tem como você fazer uma coisa da noite para o dia, né, sem planejamento. E desde 2017, quando eu iniciei minha faculdade, eu sempre tive muito bem claro, né? Eu não ia iniciar uma faculdade com 35 anos para ter mais um certificado, né? Então, quando eu iniciei, já foi assim, planejando lá na frente, né? Pode ser que leve 5 anos, 6 anos, mas o meu objetivo é chegar a trabalhar somente na área esportiva, com assessoria de corrida, né? E hoje, por incrível que pareça, a gravação desse sexto episódio, hoje foi minha despedida das E-Promoções. Hoje, exatamente hoje. Hoje, 1º de fevereiro de 2023, nós estamos gravando esse sexto e último episódio da primeira temporada e aquilo que foi planejado está acontecendo. Está acontecendo. Hoje foi meu último dia de E-Promoções. Fizemos a reunião com os promotores hoje de manhã, me despedi da equipe, né? E a partir de agora eu estou somente na Imparáveis, né? Ou seja, o planejamento lá de 2017, nós entramos em 2023, foram 6 anos que a gente foi planejando, formatando isso para hoje dizer, hoje eu sou período integral como um treinador de corrida. Alguma lembrança em especial no dia de hoje, né? Você falava que quando lembrava dessa tua participação em corridas, você mencionou no primeiro programa uma competição que você participou, uma prova que você participou na EFAP. Sim. Né? Ainda tudo muito no início ainda, Sim. né? No dia de hoje, quando você acaba encerrando um ciclo, né, profissional e acaba tornando realidade algo que você planejou, algum momento dessa tua trajetória como atleta, como corredor, Zé, que vê na tua mente hoje, assim, de repente um dia que ficou gravado, alguma coisa veio no teu coração, na tua mente hoje? É difícil de falar, Fernando, muito difícil de falar isso, porque para mim todos os momentos são valiosos. Tanto falando como trabalho, como empresa, e tanto falando como atleta amador, né? Sim. Para mim todos os momentos são importantes, então é difícil, talvez eu esteja até sendo injusto comigo mesmo, de dizer, não, esse momento foi o melhor momento meu. Não, para mim todos os momentos são... Tu consegue tirar algo de bom de todos. De todos, assim, eu não consigo assim realmente tirar. É que nem me falar, tem alguma prova que te marcou mais? Olha, tem, sei lá, primeira São Silvestre, sim, mas assim, todas mesmo. Da São Silvestre ao desafio dos guerreiros de Xaxim, todas elas teve um aprendizado. Então, para mim, me marca dessa forma, né? Eu não tenho uma prova que eu goste mais, goste menos. E assim também é todo esse período, né? Todo esse período de planejamento. Os 4 anos de faculdade. Para mim deu mais de 4 anos, né? Para mim foram 6, porque eu comecei fazendo 2 disciplinas por semestre. E aí foi incorporando. Foi incorporando, porque tinha que encaixar a rotina. E assim... era a faculdade presencial, né? Sim. Então, claro, teve o período da pandemia. Pô, um cara aí com 35, 36 anos, uma faculdade presencial, você tem que abrir mão de muita coisa, porque tu já tem uma rotina, né? Sim. Eu tinha uma rotina de treino, por exemplo, eu tive que... Tem que adaptar, né? Eu tive que adaptar, eu tive que encaixar tudo. Então para mim, tudo. Fizeram essa pergunta para mim no dia que eu peguei o meu diploma, né? E aí, qual dos momentos na faculdade? Eu disse, olha, todos eles. Desde o primeiro dia que eu vim aqui, conversei com o professor Paulo, que ele me convenceu a fazer, ao último dia, né? Então, para mim, eu sempre procuro agradecer e ter gratidão por todos os momentos. E eu acho que é por isso que talvez eu não tenha sempre um momento mais especial, assim. Para mim, todos são especiais. E é importante porque se você extrai em diversos momentos, você também tem mais elementos para poder repassar esse conhecimento. Sim. E essas experiências, né? Sim.
Zé, nós estamos chegando num momento em Chapecó, o início de um ano, aonde a nossa cidade ela começa a ver as provas, a organização e também, é importante, né? A devolutiva do investimento que o promotor ele faz, mas o retorno a gente tem visto, conversamos com várias pessoas, né? Várias pessoas que trabalham com organização de provas, e a gente sabe que o retorno, principalmente assim a imagem positiva do que um evento como esse ele traz, muitas vezes elas são inclusive imensuráveis. Sim. Né? Tivemos recortes de algumas realidades aí, alguns feedbacks que são bem interessantes. Quando começa o ano, você compartilha e socializa um calendário de eventos, que é o mais importante para que você consiga, né, dentro, visualizar as provas, poder fazer um planejamento de desempenho ou até mesmo de participação. Mas a gente vê que isso tem se tornado, inclusive, um calendário turístico para Chapecó. Sim. Né? A satisfação de você pegar em dezembro ali, conseguir visualizar já uma temporada, né? Para você poder estar se movimentando enquanto instrutor, enquanto atleta, mas acima de tudo você vê que o assunto que muitas vezes podia não estar entre uma das prioridades dentro do planejamento da cidade, enfim, né? Dentro de um planejamento esportivo para a cidade, de repente você está mais timidamente no meio da fila ou até mesmo no fim da fila e de repente tu está chegando na vitrine. A tua satisfação enquanto uma pessoa que ajuda a trabalhar na realização, né, destas provas, mas acima de tudo quando você visualiza que a tua cidade começa a ser uma referência nesse sentido, e inclusive vendo que tem empresas que entendem que você não está gastando. Quando você participa, você está investindo e tendo um retorno que muitas vezes é você ter uma imagem positiva de um evento, né? Sim. É uma satisfação gigantesca, né? É uma satisfação muito grande você vê hoje, vamos falar de Chapecó, né? Você vê Chapecó com um calendário de provas. Você pega... Eu estou indo para o meu 17º ano de corrida, né? Quando eu comecei a treinar, tu pegava o Ecopark, eu brincava que eu era o dono do Ecopark. Era eu e o Pazinho correndo no Ecopark. Hoje, eu não vou no Ecopark para mim correr, porque tem muita gente. Ficou inviável, e é fantástico, né? Isso, é maravilhoso ver isso. Ver o quanto as pessoas estão se oportunizando, buscando atividade física. E com isso, a cidade também começou a entender que as corridas são os eventos que podem agregar no sistema, no turismo, hotelaria, restaurantes, então em tudo, no comércio em si, porque assim, você pega uma prova em Chapecó, por exemplo, ano passado foram 6 provas, foram 5.312 atletas participando no total. Então, movimentou são 5.300 corredores que movimentou essas provas. E a gente estava saindo, era um período pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Uma reorganização, né? Exatamente. Então, tu pega, vamos lá, vamos pensar assim, ó. Dessas 5.300, 50% são atletas que vêm de fora, são pessoas que vêm de fora, que vêm de Xaxim, vêm de Xanxerê, enfim, vêm aqui da nossa região. Mas são pessoas que alugam um hotel, que vão para um restaurante, que trazem a família, que vão para um shopping. Então, o benefício que os eventos esportivos, a corrida em si, traz, dá de retorno para a cidade, para o comércio local, é fantástico. É sensacional. Sem contar que, assim, são as malharias, movimentando as malharias. Então... é sensacional, até mesmo da, né? Produção da medalha, que uma vez vinha tudo de fora. Medalha, troféu, hoje consegue se produzir tudo aqui, né? Com qualidade. Com qualidade. Os eventos que eu estou sempre, eu procuro sempre privilegiar quem é daqui. Prestigiar, não privilegiar, prestigiar. Sempre que tem
um pessoal com material bom, com malharia, com troféus, então eu vou sempre tentar priorizar o pessoal daqui, porque a gente movimenta, fomenta a economia da cidade, né? E a tendência, assim, é só crescer, né? Hoje, tanto é que hoje tu pega... Já está começando a ficar difícil de você conseguir encontrar uma data para fazer uma prova. E é o ano todo, né? É o ano todo. A gente tem provas aqui já no começo do ano, né? Você passa realizando provas aí com vento, com chuva, com frio, e ele transpassa e a gente vê alguns meses que são meses comemorativos, né? E a gente vê uma grande movimentação. Zé, eu até... a gente, com o andar da carruagem, a gente foi conhecendo pessoas. Sim. Né? E assim, algo que eu acho que é extremamente importante para o sucesso desse calendário, não apenas em Chapecó, mas também a nível regional, é o bom relacionamento que você mantém, né? Você com outras pessoas que também trabalham com outras assessorias, Sim. né? A gente vê o pessoal aí, o Casão, o Altair trabalhando muito aí pelo circuito do Contestado. Sim. Que nesse ano o circuito ele avança em algumas questões em termos de estrutura que são fundamentais. Sim. E haviam sido... havia uma cobrança, né, algumas solicitações por parte de quem participa com mais frequência. Essa união de forças, essa forma essa boa relação, né, que as assessorias mantêm juntamente com pessoas que ajudam a realizar provas, né? Eu saio de Chapecó e falo na questão regional, né? Sim. O quanto isso é importante para que o esporte cresça cada vez mais, avance não apenas em Chapecó, mas também na região oeste de Santa Catarina. É muito importante porque se você for pegar a região oeste, vamos pensar assim, vamos puxar a corrida de Lages para cá, né? Vamos pensar assim, oeste de Lages para cá. É muito novo ainda. E por ser muito novo ainda, você não consegue fazer nada sozinho. Então você tem que ir agregando, pessoas, você tem que ir agregando ideias. Claro, ao mesmo tempo que você agrega, ao mesmo tempo você filtra, porque assim como vem as ideias boas, assim como vem as pessoas que se aproximam, as pessoas boas, também vem de tudo, vem né? de tudo, né? Então você tem que ir filtrando isso. Mas essa parceria, essa junção de ideias, ter esse convívio, ter esse bom relacionamento é que está fazendo a coisa acontecer, é que está fazendo as corridas se desenvolverem na nossa região, né? Então isso é muito importante, ter essa parceria, você está inserido no meio, você estar atualizado com o que está acontecendo, então isso é muito importante. E repito, sem parceria você não faz nada, sozinho você não chega a lugar nenhum. Isso eu falo tanto sozinho como pessoas e tanto sozinho sem empresas que também comprem a ideia. Porque se as empresas também não comprarem a ideia, como você falou, hoje você não viabiliza, pode, né? Se não viabilizar o evento, só com o atleta, só com o corredor, fica difícil de você entregar o mínimo de qualidade no evento. Então, é um conjunto, né? Todos têm que estar caminhando do mesmo lado, né? De mãos dadas, né? E eu vejo esse pessoal que gosta de atuar na organização, eu sinto uma inquietude, sendo que o pessoal está inquieto por quê? Porque as pessoas começaram a enxergar, né? E eu vou daqui a pouco chegar no algo que eu acho que eu aprendi, estou aprendendo, tenho muito que aprender, mas assim, eu vou falar agora como cidadão, não apenas como um praticante do esporte. Mas o que eu quero falar é o seguinte: existe uma inquietude já, não apenas por realizar eventos, né? Nós temos um número considerável de pessoas que viajam para outros países, principalmente aqui alguns viajam para outros continentes, outros viajam para países da América do Sul e outros acabam viajando principalmente para o nosso litoral, que apresenta um calendário bem estruturado e bem interessante com relação a provas, explorando as belezas naturais que o nosso litoral, que é um dos melhores do Brasil, tem. Mas existe um sentimento, uma inquietude que a nossa região aqui, ela apresenta alguns locais, uma estrutura em si, né? Que é uma estrutura que está ligada diretamente à natureza, para você ver daqui a pouco
Hoje parece que é um sonho distante, né? Mas para daqui a pouco aqui a gente ter provas de um porte de alto nível, uma prova com todos os graus de dificuldade, né? Fácil, médio, moderado, difícil, muito difícil, né? Mas essa inquietude, ela é positiva para que daqui a pouco Chapecó e outros municípios aqui da nossa região que reúnem tantas belezas naturais possam estar trazendo aí sim pessoas de locais que a gente nem imagina que possam estar vindo aqui participar de um grande evento e a gente entregar isso e aos poucos, né, passo a passo, se tornar uma referência também nesse quesito que são provas de uma maior envergadura, posso dizer, né? Sim, sim. Não, é super positivo, né? Ela é totalmente positiva. Essa inquietude do organizador, do organizador, aquela pessoa, falando por mim, né? Eu gosto de estar tendo desafios, de estar criando alguma coisa. Que nem, eu acho que a gente estava conversando há um tempo atrás, até mesmo junto com o Giovanni, ele disse, eu não aguento mais ver prova na Avenida, na Getúlio, então você tem que criar alguma coisa nova, e eu sou muito inquieto para isso, né? Eu tô sempre tentando, a cabeça tá sempre a mil, tá sempre pensando lá na frente, mas a gente pode criar alguma coisa diferente para chamar atenção, trazer um público diferente, esse público do assalto conhecer algo diferente. Então eu como estou gatinhando na organização de eventos também, né? Principalmente quando parte da estaca zero, né? Exatamente, quando você cria da estaca zero, porque assim, como é que eu posso dizer? Eu não gosto de usar muito a palavra sonho, porque a palavra sonho é meio que um clichê, né? Mas é quando você idealiza, quando você imagina um evento, você imagina assim, espera aí, esse evento, eu sempre penso assim, com esse evento, o que tem. Porque assim, é aquela coisa, nada se cria, tudo se copia, né? Mas se copia as coisas boas, né? Então, eu tenho esse espaço aqui, o que eu posso fazer aqui? O que eu tenho de referência para fazer isso? E aí, a partir das referências, você começa a idealizar as coisas, né? E a gente tá com uma ideia aí bem, inclusive tu já sabe, a gente tá com uma ideia aí bem audaciosa. No momento certo ele vai anunciar aqui, viu? Nós estamos com uma ideia bem audaciosa aí, a gente não pode anunciar ainda porque ainda tem algumas coisinhas para acertar de detalhes, mas a gente vai anunciar aqui, a gente vai fazer isso. E vem coisa muito boa por aí, vem um desafio grande aí, e é um desafio que é para colocar Chapecó assim... Vai nos colocar no mapa. Vai nos colocar no mapa de eventos esportivos e corrida. Zé, eu moro em Chapecó desde 1987. Eu reconheço que conheço o interior de Chapecó, mas conheço de repente naqueles locais que são mais corriqueiros, né? Sim. Vamos falar em Cascata, vamos falar da Trilha do Pitoco. Vamos falar de repente de alguns locais aí que sejam mais, algumas comunidades, né? Você ouve falar do Caravaggio, linha São Roque, Distrito Marechal Bormann, você vê, mas quando você faz uma referência, eu quando fazia uma alusão e uma referência ao interior do município, era sempre naquela questão, né? É o local onde se produz, é o local onde se planta, né? É o local onde a gente tem que abastece essa cadeia produtiva da agroindústria. Mas, e quando eu via falar em turismo rural, parecia que era alguma coisa, tem, né? Mas parecia que era, quando você olha de cima, olha assim, com um olhar assim, não tão atento, você pensa que tem algumas coisas que existem que é para cumprir tabela. Realmente uma propriedade lá legal, né? Sim. Alguma outra propriedade que explora a questão de plantação de parreirais, enfim. Mas a gente vê que nós temos um imenso potencial em alguns locais do interior do nosso município que as pessoas não conhecem. Ou se as pessoas conhecem, é um número muito pequeno de pessoas que conhecem. Sim. E você vai para o sul, e você vai para o norte do município, e você vai para a região leste, oeste, todas têm as suas belezas. Todas. Você é uma pessoa que se dedicou nessa sua trajetória aí na atividade física voltada à corrida voltada agora a essa... Gostaria até que tu explicasse o que é o trail, né? Sim. Para de repente, parece que soa como algo novo ainda. Sim.
Mas assim, você é uma pessoa que procura, né, enxergar que a natureza ela pode ser um baita local de treinamento, que ela pode ser um baita local de conexão. Eu queria que você, de repente, assim, dentro desse espaço aqui, pudesse fazer uma apresentação desse potencial de Chapecó que muitas vezes muitas pessoas moram aqui a vida inteira e não conhecem. Então, é como você falou, Fernando. Hoje o turismo rural tá gatinhando também, né? E o nosso interior, todos eles, leste, oeste, norte e sul, todos eles têm as suas particularidades. Mas assim, nós temos lugares no nosso interior assim para explorar com atividade física que é sensacional, é fantástico os lugares que a gente tem. E todos eles é possível você se conectar, é possível você fazer alguma coisa junto à natureza. Dando um exemplo que a gente fez o ano passado, que foi o primeiro Risoto Run, que a gente fez você inclusive participou, que eu acho que não precisa nem falar, né? Precisa nem falar, né? Nem vamos falar muito para que as pessoas façam, né? Para que as pessoas façam, né? Então, hoje, eu vejo a natureza como um aliado e uma terapia para as pessoas. Ah, mas eu não gosto de ir pro mato. Mas você nunca foi pro mato. Você experimentou para estar falando? Você se oportunizou a ir pro mato? É como a pessoa falar para mim: ah, mas eu não gosto de correr na chuva. Mas você já foi correr na chuva? Você já se oportunizou? Você já teve o prazer de correr na chuva? Então, é isso. Então, hoje, sem contar que hoje você, por exemplo, organizar um evento no interior é muito mais simples da forma burocrática, eu falo. Porque você vai lá, você conversa com uma pessoa da comunidade, com a pessoa que mora ali há 60, 70, 80 anos, que ela conhece até os galos que vêm cantar na porta da casa dela, do vizinho. E você vai lá e começa a conversar e essas pessoas te dão atenção. E elas te dizem: ah, mas você pode, ó, dá para nós fazer isso, dá para nós fazer aquilo. Então, assim, é muito legal. E você começa a levar esses eventos esportivos para o interior e as pessoas começam a abraçar isso também. Lá na nossa comunidade do Rodeio do Orval, nós fizemos o Risoto Run e nós fizemos um outro evento também que nós fizemos para arrecadar brinquedo para as crianças, que chama-se o Brincorrer. Esse evento, ele é fantástico. Você tem que ver como a comunidade se sente feliz de participar e de estar recebendo um evento que vai estar ajudando mais pessoas. Então, assim, nós temos muito, muito a explorar no interior, muito a se conectar. Falando dos eventos trail, hoje o que a gente tem aqui na nossa região é muito novo, mas muito novo mesmo. Eu não considero nenhum trail ainda, porque o trail, ele é a corrida de montanha, a corrida na trilha mesmo, né? Hoje que a gente tem aqui é uma corrida na estrada de chão. Dá para até se chamar de uma corrida rústica, né? Não é o trail, o raiz que a gente fala. O trail que a gente fez é o que a gente fez lá no Tedesco. Essa é dividir com trilha de enduro. Esse é o trail mesmo. Esse é a prova. Só que assim, como eu falei, como uma pessoa que nunca correu na chuva, como é que você vai colocar ela correndo numa trilha? Então, coloca ela correndo no interior primeiro. Coloca ela correr do cachorro lá primeiro, entender como funciona o interior, a velocidade do interior, que é totalmente diferente da cidade, né? Então, assim, a gente está gatinhando muito nisso ainda, mas nós temos muito potencial. E todas as comunidades do interior que eu fui, todos eles estão muito abertos a isso, porque junto a isso eles estão movimentando esse turismo rural. Você pega, por exemplo, a Concórdia, que tem o Concórdia Trail, que é do Rafael Vargas lá, é na comunidade de Lajeado dos Pintos, que é uma rota de turismo, que já está muito bem desenvolvido. E a corrida serve de exemplo. Serve de exemplo. E a corrida está fazendo com que a comunidade de Lajeado dos Pintos está sendo cada vez mais conhecida pela corrida. Além da rota de turismo, mas o que você lembra? Lá na Lajeado dos Pintos tem o Concórdia Trail, tem a corrida. Então, é isso. Por exemplo, na nossa comunidade lá com o Risoto Run, né? Então...
E mais uma, acho que algo que é importante que você frise é que as pessoas, de repente a gente vem aqui e mexe, né, com a curiosidade das pessoas. É importante que as pessoas que de repente queiram fazer uma simples corrida numa estrada de terra, é importante que tenham uma orientação adequada, porque você vai estar saindo da zona de conforto, né? Então, assim, eu acho que você que tu reforçasse algumas situações que eu acho que a pessoa que for... Existem horários que são recomendados, existem algumas situações, até porque a pessoa não coloque a cara aqui e daqui a pouco o que é para ser bom se torne uma experiência que não seja agradável, né? Sim, com certeza. Assim, eu sempre oriento, bom, tenho meus alunos, mas eu sempre oriento, eu converso assim com muita gente, não sendo aluno, eu converso com muita gente e eu sempre oriento, pessoal, quando vocês forem para o interior, sejam totalmente autossuficientes. Tem uma mochila de hidratação, não tenho mochila de hidratação, não tenho cinto, leva uma aguinha na mão, porque assim, eu sou acostumado a correr no interior, então eu não tenho problema nenhum de chegar numa casa e pedir uma água. Então, e os lugares que eu corro, praticamente todo mundo me conhece, então eu não tenho essa dificuldade. Mas eu tenho controle, eu tenho domínio do que eu estou fazendo. Então, se o dia que hoje eu vou para um percurso que eu preciso ser independente e eu não vou ter apoio, eu tenho a minha mochila. Mas tem lugares que eu vou que eu sei, eu vou correr 3 km, vai ter. Mas para o pessoal novo, não pode, jamais, não tem comparação você ir para o interior, para a estrada de chão e para o asfalto. Então, jamais faça essa comparação. Quando você for para a estrada de chão, sempre água, tenha uma barinha de cereal, tenha aí uma cápsulazinha de sal, porque é assim, você correndo no asfalto, se você, vamos pegar um exemplo, se você for pro acesso, se você acontecer alguma coisa com você, tem um fluxo minuto grande. Vai ter um cara lá que vai estar contigo. No interior é diferente. É diferente. No interior, de repente, tu vai, sei lá, vai desmaiar na rua, na estrada, e tu vai ficar ali 1 hora sem alguém passar ali. Então, assim, quando você for para a estrada de chão, leve sempre água, muita água. Leve uma barinha de cereal, um chocolate, uma cápsula de sal. Seja totalmente autossuficiente. Horários. Procure sempre ou fazer bem cedo, pela manhã, falando do nosso verão aqui, né? Bem cedo ou mais no finalzinho da tarde. Mas o final da tarde também não é aquela coisa de você escurecer na estrada de chão. Porque assim, você escurecer na estrada de chão, se você não tiver uma lanterna, não tiver nada, ou não tiver tá na penumbra, né? A manha de correr no escuro na estrada de chão, você tá perdido, né? Então eu sempre oriento. Mochila de hidratação, uma barra de cereal, um chocolate, uma cápsula de sal, um protetor solar. E os cachorros? O que faz com os cachorros? Olha, dificilmente os cachorros vão vir para te morder. Porque eles veem uma pessoa correndo, é uma pessoa estranha, né? É o instinto né? deles, eles vêm. Então, se você parar e conversar com eles, dificilmente você vai ter um cachorro que vai te morder. Eu faz 17 anos que eu corro no interior, eu nunca fui mordido por um cachorro. E olha que eu passo no meio dos bichos e nunca tive problema. Então, assim, o cachorro veio, fala com ele, tenha certeza que ele vai te ouvir. Ouça a voz da experiência. Esse Zé é incrível. Zé, uma outra situação que a gente conversou e foi uma experiência muito rica de vida, que eu acho que vai ser, de repente, o auge do teu ano aí, você novamente se prepara para voltar para o continente africano. Sim. Né? Você falou, naquela vez ficou muito claro na minha cabeça que você falou que admirava a capacidade de resiliência daqueles corredores, daquele povo em si. Sim. Né? O que te move? O que te motiva a voltar para a África agora? Né? Você está num estágio que hoje você ainda é um competidor, ainda tem lenha para queimar. Sim. Mas a partir do momento que você vai se dedicar, né, a essa vocação de treinar as pessoas, tu sabe que automaticamente o teu tempo tu vai estar mais
compartilhando conhecimentos do que propriamente muitas vezes recebendo. Então, Sim. assim, com qual foco, o que te motiva, o que te leva pela segunda vez para a África? Essa inquietude, né? Essa inquietude de estar se atualizando sempre, né? Então esse o... É o Quênia. o destino é o Quênia. Agora é o Quênia. Porque quando eu estive na Etiópia, por mais que os dois países sejam vizinhos, eles... Eu lembro que o treinador falou que eu pedi para o treinador, né, se era muito parecido as duas escolas, né? São duas escolas africanas, são países vizinhos, são divisas, né? E ele me falou que não. E ele me falou que a Etiópia era uma escola diferente da escola do Quênia. Mas aí tu vê, tipo, pô, mas os caras moram aqui do lado. Eles dominam as provas, né? E como assim é tão diferente? E aquilo eu gravei aquilo, disse, bom, então eu quero ir lá agora pra mim ver. Quero conferir se de perto. Realmente é isso mesmo. E é isso que está me motivando e que eu estou me planejando e me preparando para ir para o Quênia agora, para mim poder realmente dizer, opa, eu tive isso e tive isso. Então realmente, eles trabalham dessa forma e eles trabalham dessa forma. Então é o que me motiva a ir para lá. E me atualizar. Eu não que um curso de corrida, uma sala de aula não seja importante. Claro, é muito importante. Mas a prática, a experiência, a vivência, olha, é difícil de superar. É difícil uma sala de aula superar essa prática, essa vivência de você estar lá, né? Eu tenho notado, e a gente conversou muito no ano passado, né? Você esteve na Europa. Logo no início desse ano aqui, você vai participar numa prova que é uma prova tradicional, né? Na Argentina. Né? E então daqui a pouco você já vai estar longe de casa, que é novamente voltando para a África. Sim. De que maneira você avalia, né, a questão das particularidades, né, do que você viu na Europa, o que tu já deve ter visto em outras provas aqui no nosso continente, aqui na América do Sul, e nessa experiência de treinamento, enfim, são queira ou não, o esporte é o mesmo, né, mas os continentes, os países, eles têm as suas particularidades. Sim. Né? De que maneira tu poderia descrever essas particularidades? Olha, a África, como a gente falou, o que mais me pegou é a resiliência deles, né, na África. Quando eu estive competindo em Portugal, competindo lá, o que mais me chamou a atenção é a simplicidade. Na África foi a resiliência. Na Europa, a simplicidade com que eles encaram as corridas de montanha lá. É assim, para eles é muito... Eu vi na minha frente 2 moleques de 7 anos com a mochilinha nas costas e correndo, e para eles aquilo lá é muito natural. Então, assim, as culturas. Para mim, o que mais me marca, assim, são as culturas diferentes desses lugares que eu tô tendo a oportunidade de ir e conhecer, né? Por exemplo, uma coisa muito engraçada, assim, é uma história até engraçada. Aqui você recebe o número e você recebe uma joaninha para aprender, né? A compra mais aleatória que nós fizemos até hoje foi um grampeador. Em Portugal, nós recebemos o número de peito e você não tem joaninha para aprender nada. E quando que tu vai imaginar que tu vai sair daqui e vai levar? E não vai ter, né? E não vai ter. E nós tivemos que comprar um grampeador lá e grampear o número na camisa, porque era a única forma porque eles não têm essa cultura de ter a joaninha, de ter nada. Eles têm a cultura de prender o número no calção e tá tudo certo. É isso aí. É vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Essa história, assim, foi muito engraçado, né? Então, são culturas diferentes, né? Zé, eu quero encerrar essa primeira temporada fazendo 2 questionamentos. O primeiro é o seguinte, aí é uma opinião pessoal minha, que até... Certo. E, de repente, pegar essa minha opinião, essa minha dúvida, né? E trazer para o programa como mais uma forma da gente procurar entender e procurar apresentar respostas para algumas situações que são presentes. Com o passar do tempo, de décadas, de comportamentos, enfim, a gente vê, infelizmente hoje, as estatísticas mostram, né, que, por exemplo, você não tem o mesmo grau de interesse, né,
que antigamente jovens tinham, no Brasil, por exemplo, ao futebol, né? Você tinha uma maior procura, né? Havia até mesmo uma forma até... havia um nível competitivo até maior com relação a isso, né? Uhum. Até porque você não tinha muitos polos. Hoje você tem muitos polos de treinamento, enfim, que conseguem ajudar a garimpar talentos. Sim. Mas a pandemia, ela trouxe uma consequência que que vai demorar um bom tempo para desaparecer, que ela mexeu no grau de interesse, né, de jovens, crianças pela atividade esportiva, né? Se mergulhou no mundo de tecnologia, que é muito mais fácil você estar imerso num jogo do que propriamente você pegar uma bola, né, e estar fazendo uma atividade física. Então, e mexeu também Sim. na questão da iniciativa dos nossos jovens, né? Sim. Você olha para a corrida, você vê um grau de interesse, você vê jovens participando, mas você vê muito mais. É engraçado porque parece que é um processo invertido, né? Sim. Por exemplo, você vê as pessoas se aproximando do esporte, demonstrando interesse. Eu vejo muito na casa dos 30 para cima. E aí você vê o esporte ele ganhar cada vez mais adeptos, aí, inclusive na terceira idade. Sim. Aonde que você enxerga e de que maneira você entende, né, que a falta de repente do interesse dos mais jovens, né, do adolescente, enfim, pela questão da atividade física voltada à corrida, mas de repente a atividade física mesmo, Sim. né? E de repente você vê que isso se retoma numa média idade, né? É uma situação que você entende que ela existe mesmo. Sim. É um desafio, de repente, para quem é um educador, a se encarar essa situação, né? Na tua cabeça, no teu olhar de profissional. Por que isso acontece? A pandemia é a grande vilã ou existem outras coisas por trás disso? Eu vejo que a pandemia, sim, é uma grande vilã, a pandemia, de uma certa forma, ela veio para aquele jovem que ainda não tem um entendimento que a atividade física para ele vai ser o que vai manter ele com uma mente saudável nos seus 30 anos, nos seus 40 anos, e quanto mais cedo ele começar, ele vai conseguir se manter por muito mais tempo assim, totalmente sóbrio, totalmente... como é que eu posso dizer a palavra? Que ele vai conseguir se manter saudável, né? Então, eu acho que a pandemia é um grande vilão, tá? Porque hoje, se você pegar... Vou dar um exemplo do que está acontecendo, por exemplo, no circuito do contestado. E vai bem de encontro com isso. Hoje você pega uma faixa etária, por exemplo, que tem as faixas etárias nas corridas, né? Você pega a faixa etária de 20 a 24 anos... A premiação é do primeiro ao quinto na faixa etária. Não fecha um pódio. Você não consegue 5 para fechar. Tanto no masculino quanto no feminino. Não tem. É difícil. Eu não lembro. Eu estou tentando buscar aqui. Eu não lembro de ter visto uma última prova aí nesse último ano. Eu não lembro de ter visto uma prova com 5 classificados de primeiro ao quinto de 20 a 24 anos. E é o que você falou. Isso é um desafio, né? E é um desafio muito grande. Por outro lado, já está começando a se ter um movimento, que aí tem esse pessoal aqui, vamos lá, da faixa etária dos 30 anos, dos 31, que estão começando a correr, mas que tem os seus filhos de 4, 5 anos, que estão começando a inserir essas crianças já. Então está começando a ter um movimento legal. Visualizando nos pais. Visualizando nos pais. Avós. Isso. Mas eu vejo que nós estamos com uma lacuna, sim. Eu vejo que nós estamos com ali uma faixa etária que está se desenvolvendo até os 11 anos na prática saudável da atividade física. Mas eu vejo uma grande lacuna dos 16 aos 24 anos. A gente não consegue ter esse pessoal. E isso... Eu não digo que seja preocupante, mas é alarmante. É alarmante você ter uma década de lacuna.
E é algo para quem está envolvido, né? Não apenas para quem instrui, mas para de repente você que olha, né, dentro de casa. Sim. E você vê muitas vezes o adolescente, o jovem, né? Nós estamos falando de uma faixa etária que é bem importante. Você vê a questão da ociosidade. A ociosidade ela é muito perigosa. Muito perigosa. Muito. Bom, tu vê aí os casos. Vamos pegar o exemplo de Saudades recente agora, que foi o ano passado, desse guri, 18 anos. Realmente, é algo assim Então, que se você procurar uma explicação lógica para explicar, você não consegue. Tem dificuldade para encontrar. E como você falou, as pessoas hoje têm um acesso a um aparelho chamado celular, que aqui tem tudo. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Só que a coisa ruim é aquela história do diabinho e do anjinho, né? O diabinho é sempre mais fácil de seguir, né? Então, isso o caminho aparentemente parece que é mais fácil, aparentemente parece que é mais fácil, né? Então, isso é, assim, isso é preocupante, o excesso de informação. E eu não culpo, não julgo, mas eu culpo os pais um pouco por isso também, por não estar próximo do seu filho como deveria estar. Porque eu sempre falo, se você não consegue criar um filho próximo de você, não tenha. Porque você está assumindo uma responsabilidade pro resto da vida. Então, assim, se você não tem, se você não consegue, não tenha. Avalie. E hoje não é fácil você ter um filho. Hoje é um... Então, assim, mas a nossa sociedade, a tradição e tudo mais, preza por isso. Preza até o momento que o filho esteja aos seus cuidados. Se você não pode cuidar, não tenha. É que nem você ter um cachorro, por exemplo. Se você não consegue ter, não... Se é para você ir para uma linha de maltrato, de negligência, exatamente, então é melhor que você não assuma essa responsabilidade. Não assuma essa responsabilidade. Então é isso que eu vejo nesse pessoal. Eu brinco que a nossa geração é uma geração muito privilegiada e, assim, eu falo sem sombra de dúvidas que a nossa geração é a melhor que tem. A nossa geração aí, 80, 75, é a melhor geração. Por que é a melhor geração? A geração anterior dos nossos pais foi uma geração sofrida, que eles não tiveram acesso à informação. Nós viemos com a honestidade, as sinceridades dos nossos pais, mas acompanhando a evolução que está tendo ano a ano. Rompendo barreiras. E nós continuamos evoluindo. Essa geração que tem hoje, pegando a geração dos 20 anos, eles no primeiro obstáculo que tiver, eles desistem, eles param. E os pais não tentam promover de uma forma que não, você não conseguiu pular o meio fio hoje, amanhã tu vai lá e vai pular. Não conseguiu, então tá, deixa que eu vou arrumar uma cadeirinha para você pular. E não é assim que funciona. Você não pode poupar, né? Você não pode poupar os seus filhos das dificuldades que o mundo apresenta. Exatamente, das dificuldades que o mundo nos apresenta. E um processo de treinamento ele é muito semelhante a isso, né? Muito. Por exemplo, claro que é mais fácil de repente você olhar, né, uma programação do dia ali e pensar, não vou conseguir, né? Vou parar por aqui, vou voltar a caminhar, não vou mais correr. Porque assim, é mais fácil você entrar na zona de conforto do que você sair dela, né? É muito mais fácil tu seguir o capetinha do que o anjinho, né? Exatamente. O anjinho é o cara que tá dizendo, não, vamos fazer isso, vai persista, vamos lá. O diabinho não, o diabinho diz, não, vamos embora, vamos aí. Arruma uma desculpa aí, e vamos embora, tá tudo certo, né? Então é isso, né? Esse é um tema que nós vamos aprofundar na segunda temporada, até porque nós temos nos deparado, né, Zé, com muitas profissionais liberais, né? Sim. Que são médicos, são psicólogos, que de repente pesquisadores, né? Sim. Que pode nos ajudar a entender, né, algumas situações que a gente está trazendo para a mesa aqui, mas de repente com um profissional que trabalhe de repente com a pesquisa sobre isso, ele consiga nos trazer mais elementos. Eu encerro essa primeira temporada com o último questionamento, te perguntando o seguinte: um dos maiores desafios hoje, né,
passo a passo com a saúde essencialmente física Sim. nas pessoas, que eu também vejo como que, por exemplo, eu não digo que tenha sido um agravante, não quero colocar tudo também nas costas da pandemia. Sim, claro, claro. Mas a pandemia agravou algo que já vinha acontecendo. Sim. É você conseguir fazer com que as pessoas entendam ou as pessoas de repente compartilharem com quem está no teu papel, ou até mesmo no papel de um companheiro de um simples treino, que hoje os desafios impostos na saúde emocional e mental, né, elas têm sido sufocantes para as pessoas, né? Ansiedade, síndrome de pânico, né? Outras tantas situações, algumas até mais graves, enfim. Então hoje você tem remédio para tudo. Sim. Tem remédio para dormir, tem remédio para acordar, tem remédio para, né? Tem remédio para emagrecer. Mas assim, a saúde emocional ela tem sido um grande obstáculo para as pessoas. Elas têm travado o poder de iniciativa, e aí a gente começa falando também, a gente volta a remeter, que começa lá com as crianças e perpassa todas as faixas etárias. Sim. Tu tem visto isso cada vez mais presente nas pessoas que te procuram para, de repente, melhorar, né, os seus aspectos físicos, mas que você percebe que nas pessoas a maior dificuldade que aquela pessoa enfrenta, ela é causada com relação às situações de fundo emocional, Zé? Sim. E de que maneira a corrida pode ajudar a pessoa a, de repente, enfrentar isso? Eu vou falar assim, dos últimos alunos que aderiram, né? Dos últimos 10 alunos, 6 procuraram justamente para isso aí, pro lado emocional, para procurar alguma coisa, por causa mais da metade da ansiedade, estar dormindo mal e tentando buscar na corrida, porque eu li que a corrida pode me ajudar com isso, porque eu tomo remédio, porque não sei o que e tal, e nada está ajudando. Então estou procurando na atividade física eu conseguir controlar isso. Então realmente é isso aí mesmo. Hoje a corrida no lado emocional, assim, como eu falei, de cada 10 pessoas, dos últimos 10 alunos que me procuraram, 6 era mais pro lado emocional, de controlar tudo isso, do que propriamente buscar performance. Chegam falando, não, eu não quero performar, eu quero melhorar. Só quero melhorar porque eu preciso disso. E são esses temas que vão surgindo que a gente vai poder, nós já falamos aqui sobre lesões, né? De você poder trabalhar num método que seja preventivo, para que você possa evitá-las, e muitas vezes elas são inevitáveis. Sim. Mas a lesão que a gente já falou aqui, que é uma lesão de aspecto físico, nós estamos criando mais um tema provocativo para a próxima temporada, que é a gente saber como você pode curar as feridas que existem na alma, né? Sim. No lado psicológico das pessoas, no lado emocional, enfim. Somos imparáveis no sentido de estar provocando diversas situações que a gente se depara. Seja com o colega, seja com o aluno, seja com um amigo, né? Sim. E a gente sabe que esse mover tem ajudado algumas pessoas a tomarem uma decisão que há anos estão sendo proteladas. Sim. Então é nesse tom que a gente se despede, né, Zé? Dizendo que vem mais por aí. Vem mais por aí, com certeza. A ideia, eu acho que quando a gente iniciou, né, o programa, o objetivo, a meta foi alcançada, e então vamos dobrar a meta, digamos assim, né? Pessoal, até a próxima temporada, ainda nos acompanhe, né? Nós temos algumas novidades pro ano aí, existem situações que ela vem através do nosso programa e tem outras que vão vir de uma maneira diferente aí, e a gente vai cada vez mais poder conversar, poder compartilhar, e também tem eventos que você não pode deixar de participar ao longo desse ano. Até o próximo programa, até a próxima temporada.
missão cumprida, cumprimos a primeira e logo logo a gente tá de volta. Mais que cumprida. Até lá!